Boa noite. Guardar um momentinho. As pessoas entrem. Até que a Luciane venha. Luciane tá aí. Luciane, você tem que solicitar para participar. Luciane, me ouve? Outro, Opa, tudo bem? Boa noite. tudo jóia, boa noite. Geralmente a gente dá um tempinho, né, para as pessoas entrarem, tá? Uhum. Tá joia. Pouquinho tempo, 8h03, né? Tá tranquilo, tá dentro do horário esperado, né? Tá, joia. Lembrando, gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, pode postar aí, se quiser, né, interromper, perguntar alguma coisa, a ideia é essa mesmo, tá? Isso. A gente dá uns 5 minutinhos e a gente começa. Hoje vai bombar aí, todo mundo querendo saber cirurgia plástica. Já tem até parente aí cheio de dúvida. Ah, que bom. Dúvidas são boas. Geralmente a dúvida é de mais de uma pessoa, né? A gente já responde a todo mundo de uma vez só. Bom, vamos fazendo um preâmbulozinho. Para quem não me conhece, sou João Márcio, sou cirurgião plástico, né, da Cuidato. A Luciane está aqui, nutricionista. Ela vai se apresentar daqui a pouco, dizer um pouquinho da formação dela. E a ideia hoje é falar um pouco sobre nutrição e cirurgia plástica, né? Eu fiz uma pautinha mais ou menos para a gente, às vezes, lembrar de alguns assuntos, mas se vocês quiserem interromper, né, é um prazer responder, a ideia é essa. A ideia é ser uma mini life, mas nem sempre a gente está conseguindo ser tão hora. Para lembrar, né? Eu nem sabia, mas acabou que calhou dia do combate à obesidade, né, Luciane? Isso. Se apresenta aí também, aproveita. Só um minutinho, João, que eu tô com um problema só aqui no fone de ouvido. Só um minutinho. Tá, joia. Vê se vai dar microfonia aí, João, por favor. Não, não, tô te ouvindo bem. A imagem está um pouquinho embaçada, mas eu tô te ouvindo bem. Tô vendo que a Tá Maria, tranquilo, né? isso. A Cíntia tá entrando aí também, se ela quiser participar, né? Nossa nutricionista materno infantil. Hum? Tenta pra... Podemos? Tá travando aí? Eu acho que tá. Não quer ser a sua. Dá um delayzinho, a impressão que eu tenho que é a sua, mas você tá me ouvindo?
Oi, agora tá ótimo. Tá me ouvindo? Sempre tem os problemas técnicos, né? É, isso é normal. É live. Com É certeza, né? presente, Ao vivo é gente. isso. Bom, vamos lá. É, vamos lá. Vamos lá. Peraí, deixa eu botar o café para dentro, só um minuto. Fábio, Ele quer participar. bom, bom, meu nome é Luciane, né? Eu sou nutricionista, atualmente trabalho na área hospitalar, lá no HPS, e já atuo desde que eu formei, praticamente já tem 10 anos de formada, já tenho especialização na área hospitalar e clínica, tenho residência também na área hospitalar, especialização. Então, todo o meu trabalho até então é voltado para a área clínica, né? Basicamente hospitalar, mas já atendi bastante tempo em consultório, é uma área que eu gosto. Basicamente, eu gosto mais do público não, aquele não frequentador assíduo de academia, né? Eu gosto mais do paciente que tem alguma comorbidade associada, que tem algum problema de saúde, que realmente a nutrição vai atuar de forma ativa, melhorando aquela comorbidade ou, quando possível, eliminando aquele fator de doença, né? Então, hoje, já comecei os meus atendimentos lá na Cuidar. Espero que a gente consiga, né, fazer uma parceria de sucesso, ampliar os nossos atendimentos para a gente atingir o maior número de pessoas, né, que se beneficiem com todos os profissionais que a gente tem envolvidos lá na Cuidar. E tal, acabou que a clínica saiu antes, né? Vamos dizer assim, de contactar os profissionais, mas a gente vem encontrando esses profissionais de uma forma ou de outra, né? Como você, Sim. como o Fábio, né? A Cíntia, e a gente vem tentando fazer esse trabalho aí. Vamos lá, vamos entrar um pouquinho no assunto. A gente, obviamente, hoje está aqui para falar de nutrição em geral, mas eu acho que já deu para entender que a gente quer fugir um pouco daquela história de nutrição para emagrecimento estético, né? Não era bem a função, apesar da gente também estar habilitado para isso, né? Mas a nossa ideia mesmo é, igual você falou, concentrar mais numa situação geral do paciente pré, pós-operatório, seja de plástico ou de outra especialidade. E aí eu começo falando assim, para mim a ideia é que a nutrição venha sempre antes do pré-operatório, né? Ela não pode ser pensada só depois, né, no pós-operatório, né? O paciente precisa estar bem para operar. O meu paciente basicamente é um paciente rígido. É claro que a gente tem as reparadoras, né? Mas a maior parte de consultório geralmente são cirurgias que o paciente tem que estar rígido para operar. E nessa rigidez a gente precisa avaliar a parte nutricional também, né? Assim, todo especialista na área de saúde tem anamnese, tem, né, a avaliação do exame físico e por aí vai. Se você puder já falar para a gente aí dessa avaliação nutricional. Claro. É isso mesmo, né, João, que você falou. A gente está sempre preocupado em levar esse paciente o melhor possível para uma cirurgia, seja ela plástica, seja ela reparadora, seja uma cirurgia estética. Quanto mais bem preparado esse paciente for para a cirurgia, melhor é o desfecho, né? Melhor é o resultado daquela cirurgia, melhor é o aspecto, mais rápido é a recuperação, melhor é a cicatrização. Isso envolve todos os aspectos. Isso envolve, né, na nossa avaliação inicial. A gente vai avaliar como que está o peso desse paciente, qual que é o objetivo, o que ele quer após a realização daquela cirurgia. Porque se ele vai realizar uma cirurgia estética, quanto mais peso ele conseguir perder, muitas vezes, antes da cirurgia, de uma forma geral, vai deixar essa pessoa menos inflamada, com uma resistência à insulina talvez inexistente ou diminuída. Então, a chance dele se recuperar mais rápido e ver aquele resultado realmente
fidedigno é maior, né? Então, a gente faz avaliar o uso de medicamentos também, se isso tem associação com a coagulação, por exemplo, né? Se isso tem a ver com imunidade. Na avaliação antropométrica pré-cirúrgica, realmente depende muito do tipo de cirurgia a ser realizado, mas a gente confere as medidas antropométricas, sejam elas pregas cutâneas, né, que é aquelas medidas que a gente aperta, puxa as gordurinhas, seja por métodos menos invasivos, por exemplo, uma bioimpedância, que a gente consegue avaliar o percentual de gordura e de massa magra sem grandes instrumentos e de forma mais precisa, né? Como que está a hidratação desse paciente? Então, é muito importante a gente avaliar o paciente como um todo, porque quanto mais a gente souber de detalhes do hábito de vida e do que o paciente espera para aquela cirurgia, melhor vai ser o desfecho, né? Você estava falando de avaliação antropométrica, né? Porque a visão do especialista é sempre na nossa muito visto e vamos dizer a mídia debate muito sobre isso, né? Peso e altura só e muitas vezes não leva nem em consideração a idade, biotipo, né? A gente tem aquelas escalinhas de biotipo muitas vezes que o paciente não faz nem ideia, nem consegue muitas vezes se classificar, né? Por causa do dismorfismo algumas vezes, né? Ele se enxerga de uma forma diferente daquela escala ali. E às vezes vocês olham na internet, vocês vão achar essas escalinhas, né, de físico. E assim, muitas vezes o paciente ele não consegue mesmo se encaixar adequadamente, tem uma percepção um pouquinho que possa entender melhor isso, né? Rapidinho, João, só para dar uma sondada, será que é a minha internet que está travando ou será que é a de vocês aí? Só para... Eu estou recebendo bem. A sua imagem é um pouquinho quadriculada, mas te escuto e vejo a minha imagem bem. Uhum. A minha também estou vendo bem, mas de vez em quando o áudio está picotando um pouco. Tá. Mas vamos ver, pega a Patrícia para dando um feedback aí para nós. Tá, Joia. A gente vai vendo. Tá? Né? Umas coisinhas que eu lembrei para... pode falar. Então, eu acho importante também a gente sair daquela questão em relação ao IMC, né? As pessoas falam tanto do IMC, que é o índice de massa corporal. Então, a gente tem que pensar que ele é uma avaliação que foi feita de uma forma geral para toda a população. Então, ele não vai refletir essas individualidades, ele não vai calcular, por exemplo, o percentual de massa magra. Se a gente pegar uma pessoa muito... Agora travou, mas a gente deve ter desligado lá o Wi-Fi. Vamos ver. Oi, agora tá ótimo. Oi, Lu. Tá por aí, tá sumindo a imagem de vez em quando. Se não melhorar, deixa eu migrar aqui para a sala, só um minutinho. Tá, O Wi-Fi esteja... O Fábio falou que tem que desligar o Wi-Fi aí. Mas eu desliguei e continua travando. Tá eu acho que não é o Wi-Fi, que a internet do celular também é boa. Eu acho que pode ser. Bom, vamos continuar. Veja. Ela dá umas oscilações.
Ela melhora bem, fica nítido a imagem, depois corta. Aí ficou bem. Vamos aproveitar. Agora eu tô. Ah. Vamos continuar, então. Vamos lá. Você falava do IMC. Isso, então a gente tem que pensar em não levar o IMC só em consideração, porque ele é uma medida que avalia a população de uma forma geral, né? E muitas vezes, se a pessoa tem um percentual de massa magra maior, aquele praticante de academia mais forte e tal, tem um IMC, por exemplo, de obesidade, e não necessariamente é isso que acontece, né? Ele está classificado como sobrepeso ou obeso, e, no entanto, ele não é simplesmente porque o peso em relação à altura está, mas o percentual de gordura muitas vezes não. Então, a gente toma cuidado com essas medidas de forma isolada, né? A gente tem que avaliar o biotipo, a gente vai ter pessoas que acumulam mais gorduras em determinadas regiões, né, do que... Então, realmente tem que ser feita uma avaliação individual. Quando a gente começa a trabalhar multidisciplinar, a gente começa a entender essas coisas, né, Luciane? Quando eu comecei a fazer plástica, não vou nem falar quanto tempo atrás, que fica parecendo que eu tô velho, a gente usava o IMC como parâmetro. Falava assim, ó, se você tiver IMC X, Y, Z, você não pode operar. Hoje a gente sabe que não é assim, né? O paciente muitas vezes chega pra gente no consultório e fala, olha, meu IMC sempre foi tal. E eu nunca consegui que ele fosse diferente disso. Então, assim, alguma coisa tem que estar normal no IMC, né? Porque se a pessoa está bem, está viva até hoje, não é o IMC que vai falar que ela está mal, né? A gente tem que, obviamente, avaliar, né? outras medidas, né? Igual você falou, antropometria mesmo do paciente, tá? E uma coisa que eu lembrei aqui de falar é a gente falar sobre alergia alimentar, né? Que eu acho que é uma coisa que você deve ter mais prática que a gente, que é uma coisa que a gente não investiga muito no consultório. O médico costuma perguntar sobre alergia e o paciente vai procurar ali medicação, né? E alergia alimentar é uma coisa que é bem frequente, né? Bem frequente, né? Hoje em dia tem sido mais falado, né, por conta daquela questão Começou com o glúten, né, em relação à doença celíaca, depois a gente descobriu que algumas pessoas tinham uma intolerância maior, e aí puxou a lactose no meio da carona, né? Então a gente também, durante uma anamnese nutricional, a gente se atenta para esse fator, porque isso é completamente relevante na hora de elaborar um plano alimentar, né? E assim, eu não posso prescrever aquele alimento que a pessoa tem uma alergia. E eu sempre falo que é muito deselegante, né? Aquele nutricionista. A gente ainda tem, tá, João? E aqueles outros profissionais que não são habilitados e que tiram aquela dieta de dentro da gaveta, porque ela não leva em consideração a individualidade. Então, eu brinco que é muito deselegante a gente receber um plano alimentar de alguém, seja ele médico, nutricionista, que não levou em consideração a minha preferência também, né? Então, eu falo que eu odeio alface. E aí eu recebo um plano alimentar que nem alface, assim, todos os dias. Né? Então é muito deselegante. Isso mostra que isso não foi feito para você, né? A famosa dieta AAA, né? Ar, água e alface. Mas tem. Tá, eu imagino. Pior que tem. Eu tava aí ainda nesse tópico, talvez assim, isso altera até o padrão menstrual, né, Luciano? Isso. Esse período, né, a gente sempre... Pode falar, João. Não? Pode falar. A gente sempre se atenta para essa fase. Algumas pessoas têm uma retenção de líquido, né? E tem uma facilidade para fazer mais edema durante o período menstrual. Mas isso não acontece com todas. Mas durante a minha avaliação, eu preciso saber dessa informação, porque aquele peso pode estar mascarado pelo edema. Aquelas medidas antropométricas, principalmente se forem circunferências, também vão estar alteradas por conta dessa distribuição de líquido. Então, é importante a gente saber se aquela medida ela é válida ou se ela pode sofrer alguma influência desse ciclo menstrual e dessa
reorganização aí da hidratação, né? Por curiosidade, na sua prática, você ouve falar que o soro engorda? Ah, sim. Sim. Ah, todo mundo sai do hospital, tá muito gordo, aquele soro sustenta, isso daí é demais. Tá, Mas o joia, soro tá bom. sustenta eu já entendi. Porque Sim, como muitas vezes o soro é glicosado, de certa forma ele dá um aporte calórico, mas assim, a sim. ponto de sustentar, né, de não precisar comer, Hidratação, não. né? Isso mesmo. Tá, joia. Alguma coisa ainda aí sobre avaliação adicional? Alguma coisa que você quer ou a gente pode pular de toca? Alguém tem A alguma gente dúvida? pode... Não, acho que é de forma bem breve, né? Eu acho que são esses É, aspectos mais importantes, né? De realmente, toda vez que alguém quiser se submeter a alguma cirurgia plástica, acho que o acompanhamento é indispensável, porque o desfecho dessa cirurgia vai diferenciado para aquele que faz um acompanhamento, né? Em relação à é, cicatrização, a uma recuperação mais breve. sim. Em relação à plástica, né, em nutrição e cirurgia plástica, eu já cheguei até a comentar numa das lives, não sei se foi com o Jonathan, né, a velha história do comer gordura, né? Eu posso comer gordura no pós-operatório, né? Assim, a minha postura em relação à gordura saturada, né, eu não tenho medo da gordura saturada e não tenho medo da proteína, muito pelo contrário, no pós-operatório o paciente precisa disso, né? Mas eu sei que isso muitas vezes vem aí dessa história de comidas que são, alimentos que são pró-inflamatórios e alimentos que são anti-inflamatórios, né? Então eu acredito que venha um pouco aí dessa observação empírica, dessa ideia de pró e anti-inflamatório, né? Não sei se você tem alguma coisa a acrescentar para a gente, com certeza. É isso mesmo, né, João? Hoje em dia, na área hospitalar, a gente escuta muito, até pelo público que a gente recebe no hospital, né? É aquela famosa história, não pode comer esse alimento porque ele é remoso, né? Você já deve ter É, escutado várias vezes. É o termo que a minha avó utiliza até hoje. Na verdade, em relação a um alimento de forma específica, não existe nenhuma comprovação, né, de que existem alimentos que prejudicam a cicatrização. Alimentos, eu estou dizendo de forma individual, tá, João? Que vai prejudicar o processo de cicatrização, que vai piorar, por exemplo, né? Então, o que a gente já sabe é que existem macronutrientes que realmente estão envolvidos, que são os pró-inflamatórios. Por exemplo, carboidrato em excesso, ele é um alimento que dificulta a cicatrização, até porque ele também está relacionado com a resistência insulínica. Então, quanto mais carboidrato eu consumo, maior o meu pico de glicemia, maior vai ser essa minha curva, e isso tem relação direta com a cicatrização, por isso que a gente brinca. Diabético machuca. Olha, se você não cuidar, não baixar essa glicemia, não vai cicatrizar nunca. Mas é por quê? Porque uma glicemia mais alta, ela tem relação com a cicatrização. Gordura saturada, né? A tal da carne de porco aí que o Jonathan perguntou. Então, se eu consumo uma carne de porco, tipo um lombo, é uma carne magra. Inclusive, muito mais magra do que muitas carnes que a gente consome hoje em dia achando que são magras, né? Mas se eu consumo uma carne, um torresmo, né, um pernil mais gordo, por exemplo, então realmente esse alimento está rico de gordura saturada. E aí sim vai prejudicar no processo de cicatrização. Acho que por isso que começou essa questão do remoso, não remoso, porque realmente eles estão envolvidos em alguns grupos alimentares, mas não especificamente é um alimento em si, né? Então a gente tem que ver o conjunto. A gente já sabe que tem aqueles alimentos que favorecem o processo de cicatrização. Então, hoje em dia, a dieta que mais se fala da cicatrização é a dieta mediterrânea, né? A gente já está batendo nessa tecla já tem um tempo, que está longe de ser um hábito da maioria de nós brasileiros, né, que não moramos próximos do mar. É uma dieta, basicamente, com bastante alimentos integrais. A fonte principal de gordura deles é o azeite, né? Baixo consumo de carne vermelha e de gordura saturada no geral, um maior consumo de peixes, de alimentos integrais,
um consumo de bebida antioxidante, seja ele vinho, seja ele um suco de uva não adoçado, por exemplo. Então, a gente já sabe que esse tipo de dieta e que esse tipo de alimento que contenham essas substâncias, sim, eles propiciam um processo de cicatrização. Tá. Eu estava aproveitando enquanto estava falando, estava vendo as perguntas aqui. Alguém perguntou sobre as dietas da moda, qual a dificuldade? Eu acho que as dietas da moda, o problema é o que eu sempre falo. Sou uma nutricionista que gosto de analisar tudo. Por exemplo, qual que é o seu objetivo? É entrar num vestido para ir numa festa? É ficar magra para casar, por exemplo? Então, a dieta da moda ela é ótima. A dieta da lua, do sol, do vento, comer só alface, dá super certo, porque você vai conseguir atingir um peso, né, menor num tempo curto. Qual que é o problema? Você não consegue manter esse peso. Né? Então, hoje em dia, a gente já sabe que o mais difícil não é perder peso, é manter o peso perdido. Então, isso sim, isso vai fazer diferença, porque você não vai conseguir manter o seu peso. Então, enquanto a gente não se conscientizar de que não existe milagre, né, tá aqui os dois profissionais, acho que das profissões mais requisitadas atualmente, né, o cirurgião plástico para resolver os problemas relacionados ao sobrepeso, obesidade, e o nutricionista, às vezes, para ajudar nesse caminho. Enquanto a gente não entender que não tem fórmula mágica, o que faz perder peso? Alimentação adequada, adotar como estilo de vida e atividade física. Né? A cirurgia plástica ela vai entrar para reparar, né? Para ajudar, muitas vezes. Numa bariátrica é um caso como esse. Mas se não tiver aqui a mudança, não vai resolver. Nem a bariátrica, inclusive. Eu acho que toda especialidade tem uns balizadores, né? Assim, eu acho que nutrição, basicamente, a pessoa tem que pensar em mudança de hábito. Né? Porque a dieta da moda é igual moda. Quando acabar a moda, acabou. Né? Então, se você considera a sua mudança de hábito uma dieta da moda, beleza. Quando trocar a moda, você vai trocar de dieta também. Né? Isso mesmo. 2 anos fazendo isso. Né? No primeiro momento eu perdi muito peso, 4 a 5 quilos no primeiro, segundo mês, e depois vim perdendo meio quilo, 1 quilo por mês, sem perdendo mais medida do que peso em si. Né? Então, assim, foi uma mudança de hábito. Não foi, para mim, uma dieta da moda. Né? Eu estou citando a low carb porque eu acho que a low carb é que é a intenção atual, né, do que seria a dieta da moda. Né? Como já foi mediterrânea, como já foi South Beach, como já foram diversas outras. Se você for procurar aí a literatura, você vai ter muitas, cada época é uma coisa, Atkins e por aí vai. Né? Então, eu não considero dietas como dieta da moda. Né? Eu considero, igual você falou, cada objetivo tem uma coisa mais indicada, cada pessoa vai ter uma coisa mais indicada. Né? A Rosane está perguntando se eu tenho especialidade, a Patrícia já respondeu, eu não tenho especialidade dentro da cirurgia plástica, e ela faz uma outra pergunta. Bom, é uma gordura, né? O que a gente sempre fala hoje em dia que agora a gordura também está na moda. Quando entrou a proteína e o carboidrato virou o vilão aí, principalmente nas dietas low carb, né? Muito se fala das gorduras, né? Já está comprovado que o consumo de gorduras boas, eles não estão mais relacionados com doença cardiovascular, e sim gorduras ruins, gordura saturada, gordura hidrogenada, principalmente. Então, o salmão, sim, a pele do salmão é uma pele gordurosa, mas é uma gordura boa. Né? Então, é lógico que eu não vou comer salmão todos os dias e me encher de fazer só pele de salmão para comer, por exemplo. Mas se você come um pedaço de salmão junto com a pele, você não vai trazer repercussão negativa, né? É diferente do que quando você come uma carne de porco muito gordurosa, você fazer preparações que agregam, por exemplo, margarina, que a gente já sabe que não tem nada de bom ali mais. Então, eu sempre chamo atenção, João, estava até conversando essa semana aí, uma pessoa que a gente tem que tomar cuidado com os modismos, assim. Eu sou muito preconceituosa, às vezes, com o que é muito moda, sabe? Porque, por exemplo, a gordura trans,
ela já foi moda um dia e acreditou-se que a gordura trans ela era maravilhosa e as pessoas começaram a consumir como se fosse a melhor coisa do mundo. Depois de alguns anos, foi comprovado que ela não tinha nada de bom, né? E pelo contrário, que ela aumentava o risco de doença cardiovascular, aumentava o risco de câncer, e agora ela virou um vilão. Onde a gente vê gordura trans, a gente sai correndo. Então, ainda assim, a gente consome de forma mascarada nos alimentos. Então, eu sempre brinco, cuidado com o que é muito crocante. O que é muito crocante costuma ter muita gordura trans, né? Por exemplo, biscoitos muito crocantes, pipoca de micro-ondas. Então, a gente, hoje em dia, já tem uma ideia, já sabe que aquilo faz mal. Mas, muitas vezes, há um tempo para as pesquisas saírem e a gente mudar de opinião, né? Então, eu sempre fico vendo, cada hora a bola da vez. Ah, já foi chia um dia, já foi essa, daqui a pouco não sei o quê, e tá sempre um alimento no topo, né? Agora eu fico vendo, agora tá o cuscuz na moda, aí todo mundo come cuscuz, entendeu? Então, acho que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Eu devo comer o maior grupo de alimentos possíveis e variando, inclusive frutas e tal, e não sempre ficar comendo aquelas mesmas coisas, né? Que a tendência das pessoas, às vezes, é de priorizar uma coisa, isso é bom, então eu tenho que comer muito disso. Não, eu acho que nem 8 ou 80, tem que encontrar aí o caminho, o meio termo. A gente tem que lembrar que a medicina e a saúde, elas são verdades transitórias, né? Igual você está falando aí, teve um tempo que é uma coisa, outro tempo é outra, né? Obviamente a gente vai seguindo uma média aí, sem ser o primeiro e o último, né? Nas adaptações aí, tá? Só para finalizar esse tópico aqui, existe uma dieta específica para cicatrização, Luciane? O que você acha? Existe. Existe. A gente tem, assim, uma composição mais adequada da alimentação, principalmente, como eu falei, diminuindo drasticamente o consumo de gordura saturada, equilibrando a quantidade de carboidrato, e a gente tem alguns alimentos que propiciam o processo de cicatrização. Então, por exemplo, a cúrcuma tem sido muito utilizada hoje em dia, porque já sabe-se que ela está envolvida no processo de cicatrização, né, que o pessoal chama o açafrão, que é aquele amarelinho. Mas é importante, onde que eu compro esse produto? Né, se eu consigo achar ele natural, a raiz, melhor ainda. Porque se eu compro num lugar que eu sei lá quanto tempo aquilo está aberto, não sei se ele vai ter propriedade antioxidante mais. Então, a gente já sabe que os cereais integrais, de uma forma geral, ajudam no processo de cicatrização. Os peixes, principalmente os de água fria, né, salmão, arenque, todos eles auxiliam. E a gente tem no mercado também, quando requer uma cicatrização maior, né, uma cirurgia de grande porte, por exemplo, ou uma ferida grande, a gente tem suplementos já com enriquecimento, que é um aminoácido que está completamente relacionado ao processo de cicatrização e a melhora mesmo, né? Acelera o processo e com um desfecho mais satisfatório. Então, a gente tem, sim, esses alimentos que vão auxiliar de forma satisfatória. Mas, no geral, não é a mesma coisa, não é uma coisa milagrosa. Eu preciso equilibrar o restante. Não adianta eu comer hambúrguer todos os dias e tomar um suplemento para cicatrização, né? Ele vai entrar, como eu sempre brinco, é um suplemento, é algo a mais. Então, não adianta eu ter uma alimentação toda ruim e tomar whey protein. Não vai fazer efeito, né? É a mesma coisa, não vai fazer efeito. Você é o que você faz 95% do tempo, né? E não os 5%, né? Exatamente. Tá? Exatamente. Tem uma pessoa que perguntou aqui, que eu vou te transferir, mas eu acho que você já falou. A pessoa pergunta se o vinagre de maçã emagrece. Não, isso é mito, né? A gente sempre fala, não existe um alimento específico, é igual a água com limão. Já está comprovado que não emagrece, entendeu? Então, você vai consumir ali uma quantidade de antioxidantes, mas não para emagrecer, assim. Não adianta a mesma coisa, não adianta comer hambúrguer e tomar vinagre de maçã que resolveu. Não vai adiantar. Eu gosto dos superprodutos, né? Geralmente, né? É o sal do Himalaia, é a chia dourada de não sei da onde, né? Tem que ser sempre um produto de preferência mais caro, né? Do que o habitual, inclusive. Isso. Hoje em dia, a gente... Pode falar.
Pode falar. Não, não, pode falar, seguindo aí. Não, hoje em dia, a gente tem prezado aqui na minha casa, eu fiz essa mudança. Lógico que é difícil fazer 100%, né? Porque não são alimentos sempre disponíveis. Então, em relação à preferência pelos orgânicos, aqui as minhas irmãs já adotaram depois de um tempo, conversando com elas, porque a nossa alimentação hoje em dia é muito ruim, né? Em relação a agrotóxico, a transgênico e tal. Então, eu acho sempre quando a gente pensa em bioativos do alimento, inclusive esses relacionados à cicatrização, a gente tem que pensar em alimento saudável, por exemplo. O tomate, ele tem muito antioxidante e está relacionado com a cicatrização. Mas, assim, não adianta eu comprar um tomate cheio de agrotóxico. Ele não vai ter esse benefício, né? Então, a gente... inflamatório ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então, se eu quero, o meu objetivo é esse, então fazer essas pequenas mudanças. Eu brinco, às vezes a gente compra um produto orgânico e fala, nossa, mas essa berinjela veio tão feinha, veio pequenininha. Bem-vindo, os orgânicos, eles são assim. Aquela berinjela enorme, bonita, muito roxa. Aquilo é lógico, não tem praga zero. Praga zero. E geralmente mais saboroso, inclusive, né? Sim. Então, a gente tem que abrir, às vezes, a cabeça para isso, que a gente fica para o financeiro, né? Que realmente, às vezes, um produto orgânico ele tem um preço maior. Mas e para a saúde? Né? Então, se eu tenho um filho pequeno e eu já posso oferecer para ele menos química, ótimo. Lógico, tem horas que a gente não vai conseguir, tem produto que você não encontra. Tudo bem, mas se eu consigo controlar a maior parte da alimentação dele, perfeito, perfeito. Patrícia está perguntando aqui, a longo prazo, após cirurgia plástica, as pessoas mudam de estilo de alimentação por melhora da autoestima ou não? Bom, deixa eu citar um exemplo. E o que a gente das vezes é a perda de peso. Alguns trabalhos tentando elucidar se existe algum mecanismo para isso, mas o que a gente sabe de regra geral é o próprio cuidado do paciente mesmo. Até então, o paciente começa a se controlar mais, porque, obviamente, ele sofreu aquele trauma cirúrgico, ele não quer passar por dor novamente, ele quer, né, aproveitar o procedimento que fez. Então, é a melhora da autoestima, sim. Né? Ela não é o fator decisivo, mas ajuda. Né? É um passo a mais. No consultório eu também uso essa artimanha, né? Falo com as pessoas, olha, tira uma foto sua hoje e vamos tirar outra daqui 30 dias para a gente comparar. Porque quando a gente vê o resultado, né? Se eu olho, porque nem sempre a balança é um bom amigo, né? Então, se eu olho no espelho e enxergo que eu tive mudança, se aquela calça que eu não entro já tem um tempo, hoje ela serve, então isso motiva. Todas as vezes que eu vejo o resultado, isso me motiva a continuar, porque mostra que aquilo que eu estou fazendo, ou aquele esforço que eu estou tendo, está dando resultado. Diferente quando você não enxerga nenhum resultado, e você já pensa assim, também eu já comi hambúrguer hoje, vou comer amanhã também, final de semana, e segunda-feira eu resolvo, né? Então, é só voltar. Saiu da dieta, escapou um dia, tudo bem, gente. Todo mundo é ser humano, vai numa festa, vai no aniversário, come um pouco a mais, tudo bem, mas no outro dia é vida normal. É voltar para a academia, voltar para a alimentação correta. A nossa vida é assim, ninguém vive de alimentação correta o tempo inteiro, né? Dá trabalho cozinhar tudo, dá trabalho fazer compras e ter sempre ter variedades em casa. Então, saiu dali em algum horário ou algum dia, depois retorna o estilo de vida adequado. Tá. Estou vendo aqui a doutora Alice comentando sobre carboidrato, concordo plenamente. Eu sou adepto ao low carb, então pode ser da moda, mas eu estou fora da moda, porque para mim vai ser como mudança de hábito. Concordo plenamente. Me preocupo muito com os processados, né? Ultraprocessado, então, nem se fala, né, gente? A gente não é neurótico, mas se você olhar qualquer rótulo
e os rótulos não são tão claros assim, né? Muitas vezes, né? Alguns açúcares vêm escondidos ali, né? Como maltodestrina, com os nomes bonitos que a gente não consegue entender, né? A nutricionista, então, deve ser uma paranoia, né? Olhar um rótulo desse, né? Deve ser uma loucura. Mas, em todos os casos, assim, a gente toma cuidado, muitas vezes, com o que a gente está ingerindo mesmo, né? Vamos falar um pouquinho da bariátrica, Luciana? Vamos. Né? A bariátrica, assim, é uma cirurgia que tem aumentado muito a demanda para o cirurgião plástico, né? Porque por algum motivo se difundiu que as cirurgias plásticas pós-emagrecimento, seja com cirurgia bariátrica, seja com controle nutricional, né? E emagrecimento, elas são de obrigação, por exemplo, de plano de saúde. Isso não é uma verdade completa, tá? O plano de saúde ele só é responsável por uma cirurgia de abdômen, um abdômen avental, que está tendo complicações ali de infecção recorrente. Já as cirurgias de mama, de braço, de perna, elas não são de cobertura obrigatória, né? Algumas vezes podem ser ou não, vai depender, obviamente, de ser uma situação de saúde ou não, mas, de regra geral, o abdômen, sim, é de obrigação do convênio, né? Aquelas grandes diastases, afastamento da musculatura e tudo. Mas, assim, o que a gente passa muitas vezes, que eu queria que às vezes você desse uma opinião para a gente, é sobre aquele paciente que chega para a gente operar e, primeiro, não estabilizou ainda peso, que é uma coisa que acontece muito, né? E esse paciente chega muitas vezes para a gente com uma hipovitaminose, com anemia crônica, né? Devido a essas cirurgias bariátricas. E eu queria que você me ajudasse nisso aí. É uma coisa que a gente viu crescer muito nos últimos anos, né, João? O acesso à cirurgia bariátrica aumentou. Então, infelizmente, a gente vê aquelas pessoas que ficam se enquadrando, querem se enquadrar no IMC para poder operar, né? Então, a gente já sabe que a indicação da cirurgia bariátrica, ela é muito, assim, é muito restrita, né? Então, acho que tem que ser muito bem avaliado. Não é à toa que normalmente pelo plano de saúde eles pedem vários tipos de acompanhamentos por entender que o processo ele não tem volta, né? As pessoas querem ir lá operar e amanhã comer um prato de macarrão, não vai dar. Sinto muito, mas não vai dar. Então a gente até pouco tempo a gente tinha uma taxa também de suicídio alta pós procedimento. Por conta desses aspectos, as pessoas não mudam a cabeça. Então, eu acho que o pós-operatório de uma bariátrica, lógico, vai depender muito da técnica utilizada, né, João? Mas, dependendo do tipo de cirurgia, a pessoa vai ficar com muitas restrições em relação a alimento, em relação a volume, em relação a alguma resposta que ela vai ter após consumir alguns tipos de alimentos. Então, acho que é muito importante tudo isso ser trabalhado, tudo isso ser informado, para aquela pessoa saber, não, eu estou disposta a passar tudo isso. Porque num primeiro momento, atendi muito num outro consultório, casos assim, as pessoas têm uma ideia de que a cirurgia plástica, ela resolve tudo, né? Nossa, vou resolver meu problema, já fiz várias coisas, não consegui emagrecer, e eu vou lá e vou operar e tá tudo resolvido. Não, não é. Provavelmente você vai ter que se dedicar muito mais do que em qualquer outro processo que você já se dedicou para aquele resultado ser positivo. Então, já trabalhei em um ambulatório que, após 9 anos de bariátrica, todos os pacientes praticamente tinham recuperado peso, né? Então, o estômago, você sabe melhor do que o músculo, né? Então, se você voltar a encher ele de alimento, ele vai esticar, esticar, esticar e vai continuar cabendo muito alimento dentro. Então, se a mudança não for aqui, né, um acompanhamento nutricional adequado, um acompanhamento com um psicólogo, dificilmente essa cirurgia vai ter sucesso, né? Vai ter resultado positivo. Acho que isso tem que ser falado, tem que ser esclarecido, porque o acesso, seja ele via plano ou seja ele pago, né? Ele aumentou. Mas a gente tem que pensar em todos os prós e contras de uma cirurgia. Acho muito válida, acho que tem pessoas que realmente essa indicação, que já tentaram outras ferramentas e não tem resultado, né? E às vezes você pode até falar para nós aí um pouquinho, que essa é uma dúvida minha, né? E vivencie isso um pouco, em relação às pessoas que fazem todos os métodos e tal, não tomam remédio. É só que eu conheço pessoas. E aí depois não consegue mais perder peso, porque causa um desequilíbrio hormonal, às vezes, tão grande,
que não consegue mais perder peso. E aí, às vezes, a cirurgia bariátrica vai ter que ser a solução, muitas vezes. Olha, eu pessoalmente e profissionalmente sou cada vez mais contra a cirurgia bariátrica, tá? Vou explicar por quê. Eu fiz um trabalho na conclusão da minha pós-graduação, utilização da saúde, né, que modifica o rol da ANS, que é aquela lista de procedimentos que os convênios são obrigados a cobrir, né? E o rol da ANS, que fala da dermolipectomia pós-bariátrica, ela é muito inespecífica. Ela não fala que o paciente tem que ter estabilização de peso, por exemplo. Então, o paciente pode, a qualquer momento depois da cirurgia, fazer a cirurgia, requerer fazer uma cirurgia de abdômen. E eu não acho adequado, porque o paciente não estabilizou de peso, igual a gente está falando. Tá? Eu fui rever, a maioria dos trabalhos, eles relatam que o paciente, a cada ano que passa, a tendência ao reganho de peso é muito grande, porque esses pacientes, a maioria das vezes, eles são mais sensíveis ao reganho. Então, qualquer ganhozinho de peso que eles têm, eles largam de lado, né? Há que se lembrar que a gente tem cirurgias que são restritivas, cirurgias que são desabsortivas e cirurgias que são mistas, né? Para mim, qualquer uma delas deve ser para uso em patologia muito específica. O paciente, por exemplo, a regra básica é pacientes com IMC até 37,9 não precisam ter comorbidades. Eles precisam ter esteatose hepática, que é gordura no fígado, eles precisam ter colesterol aumentado, eles precisam ter diabetes, para justificar problemas ortopédicos, muitas vezes, para justificar. Acima de 40 de IMC, que apesar de ser, né, igual a gente já começou lá falando, que não é só um parâmetro, mas é só para balizar, né, as decisões, ele não precisa mais ter comorbidade. Então, é o que você já comentou, tem paciente ganhando peso para chegar nesses 40, porque não tem comorbidade, que justifique a cirurgia. Então, eu pessoalmente sou cada vez mais contra, porque elas são muito agressivas, tá? Não posso, obviamente, ser radical a ponto de não achar que existam pacientes que possam precisar, sim, da cirurgia. Isso é a última forma. Igual você falou, pacientes que já tentaram 1, 2, 3, 4 dietas, continuam com comorbidades, muitas vezes é uma alternativa. Mas a gente tem que pensar que esse paciente tem que ser acompanhado pelo resto da vida. Por nutricionista, pelo psicólogo. Oportunidade de pegar pacientes que precisavam fazer endoscopia, gente. Porque tinham feito uma cirurgia restritiva, mas a cabeça ainda era uma cabeça de alimentação exagerada. E aí o paciente literalmente entupia. Tinha que ser desentupido por endoscopia. Né? Então, assim, gente, isso é pior do que ele ficar obeso. Desculpa, mas é pior. Porque ele vai submeter a sedação, vai submeter a um procedimento, por exemplo, que precisaram reverter. Isso a gente não ouve comentar, né? Pacientes que começaram a fazer uma anemia tão grande que tinham, ou desidratação, que tinham que ir 2 vezes por semana ao hospital hidratar, igual quem faz diálise. Né? Então, assim, eu brinco, chamo de pomada de peixe-boi, né? Todo mundo começa a fazer. Eu acho que ainda tem um abuso muito grande, né, de procedimentos bariátricos, tá? E o que a gente tem visto é paciente chegar depois para solicitar uma plástica, pacientes que não têm condição clínica, né, de submeter a uma cirurgia plástica, pela desnutrição, pela anemia, tá? E a Patrícia até realçou aqui, lembrando, é a mudança de hábito. Oi, Luciana. Que eu acho que é isso, que as pessoas não enxergam o pós, né? O pós, o quanto eu estou disposto a enfrentar no pós-operatório. Então, os pacientes que não têm um acompanhamento nutricional e psicológico adequado, ele cria estratégias para comer os alimentos que ele gosta, porque ele não mudou a cabeça. Então, ele começa a comer o volume enorme de calorias dentro daquela porção que ele pode, por exemplo, se eu posso 100 ml, aí eu vou concentrar o máximo de calorias, vou tomar leite condensado, então, nesse horário. Então, as pessoas criam
essas estratégias para conseguir continuar comendo os alimentos que ela tinha o hábito, né? E eu falo que é uma coisa que a gente precisa tratar, porque muitas vezes as pessoas que têm uma obesidade grave encontram na comida o refúgio, né? Então, eu tô triste, eu como, eu tô feliz, eu como, eu tô chateada, eu como. E aí, quando ela faz a bariátrica de forma, assim, aleatória, ela retira dela, né, o único prazer que muitas vezes ela tinha, que era comer, né? Então, porque naquele momento que ela come pela tristeza, pela felicidade e tal, ela sente uma realização, né? Comida tem a ver com realmente prazer. Então, se você retira sem colocar nada no lugar, é muito complicado. Então, a gente também vê com muita frequência, eu vejo isso muito em consultório, tá? As pessoas que tiraram a comida e colocou o que no lugar? Álcool. Então, eu não como tanto mais, mas eu bebo muito agora. Então, a gente vê também que o alcoolismo está relacionado a pacientes com pós-bariátrica, mas sempre pacientes que não fazem acompanhamento. Acabei a cirurgia, atingi meu objetivo, tchau nutricionista, tchau psicólogo, nunca mais eu quero te ver. E aí, quando a gente encontra daí um tempo essa pessoa, a gente já vê que ela recuperou uma boa parte do peso que tinha perdido. Eu, pessoalmente, no consultório, tenho pedido aos pacientes no mínimo 18 meses. Que a gente sabe que a partir de 1 ano e meio é que muitas vezes começa o reganho de peso, né? E aí você perde o efeito da cirurgia plástica, né? Que muitas vezes, nesse caso, vai pegar, às vezes, um desnutrido obeso e agora está desnutrido magro. E aí você vai ter uma pele de condição ruim, de qualidade ruim para cicatrização, você vai ter um quadro geral do paciente com um processo inflamatório, muitas vezes, que vai prejudicá-lo também no pós-operatório. Tanto é mais comum que esses pacientes apresentem mais seroma, né? Mais complicações. Né? Até porque toda cirurgia, né, ela, principalmente as cirurgias maiores, ou aquelas pessoas que fazem várias cirurgias plásticas no mesmo dia, ou a própria cirurgia bariátrica, ela envolve em perda de massa muscular, né? Toda pessoa que fica internada, a gente vê isso muito na área hospitalar, tem perda de massa muscular. E a massa muscular é o nosso tecido ativo, é o nosso tecido funcional. Então, não adianta a recuperação, a chance, né, desse paciente desenvolver outras complicações pós-cirurgia é muito grande, né? Igual você falou, até uma anemia. Então, se é uma cirurgia desabsortiva, que vai relacionada à absorção dos alimentos, eu posso ter quadros de deficiências nutricionais muito grandes. Imagina isso de alguém que não faz um acompanhamento com nenhum profissional, que às vezes operou e não vai mais consultar mesmo, né? E aí, como que está a saúde dessa pessoa depois? Então, isso tem que ficar muito claro. Acho que hoje em dia, eu também não é que eu sou contra, não, mas assim, eu sou muito criteriosa para indicar. E nessa minha vida dei pouquíssimos laudos, assim, eu sou meio resistente com isso também. Já chegou no consultório, você me dá um laudo? Não. Você nunca consultou comigo, você está vindo aqui da primeira vez e eu vou te dar um laudo para fazer uma cirurgia dessa? Não. Até porque após os 18 meses, e às vezes, igual você falou, 18 meses. Muitos pacientes após 18 meses, eles descobrem que conseguem perder peso, sim, né? Porque tem cirurgiões que estabelecem que ele tem que ter uma perda pelo menos 10% do excesso de peso corporal, porque isso vai te mostrar que esse paciente consegue seguir algum tipo de dieta, ou que isso vai melhorar as comorbidades, né? Melhorar, preparar ele de uma forma geral para a cirurgia. Então, às vezes, ele vai se convencer nesse período aí de 18 meses, bom, eu consigo perder peso, sim. Né? Talvez eu não estava fazendo de forma adequada o que eu estava fazendo, ou não estava fazendo uma frequência boa. Então, pode ser que nesse período ele desista de fazer cirurgia plástica bariátrica também. A Patrícia lembrou aqui a questão do obeso ter distúrbios hormonais, né? E aí, assim, a gente lembra que foi o primeiro objetivo da Cuidato fazer multidisciplinaridade, né? Não adianta esse paciente, igual você falou, pegar todos os laudos, cardiologista, pneumologista, nutricionista, psicólogo, né? Que ele está apto, óbvio, ótimo, isso aí ele consegue. A questão é, e depois?
né? Depois ele vai ter problemas, ele tem que acompanhar, né? A gente vê perda de cabelo, né? A gente vê outras situações em que o paciente tem que estar preparado psicologicamente. Não é testar antes que ele está preparado, porque é igual ter filho, né? A gente sempre acha que está preparado. Depois que nasce é que a gente vê que é um pouquinho diferente, né? Do que a gente tinha pensado. Né? A gente vai aprender fazendo, né? Literalmente, né? Exatamente. Mas é isso mesmo, que é igual o filho, né? É um caminho sem volta. Então, depois que você operou, não adianta, não tem mais volta, né? Então, acho que a gente precisa falar muito disso, porque as cirurgias, eu acho que ficaram muito banalizadas, né? As pessoas estão com sobrepeso. Ah, eu vou fazer uma abdominoplastia, eu vou fazer uma lipoaspiração. E não é à toa que tem gente, e até os próprios famosos já fizeram 10 lipoaspirações. Então, assim, tá nítido que você não faz nada para manter o resultado daquela cirurgia, né? Porque se você está fazendo 10 cirurgias... A cirurgia bariátrica, o que acontece é que as pessoas esquecem o risco e acham que é aquela máquina que entrou de um lado e saiu do outro perfeito. Né? E é um processo, né? O emagrecimento, ele é lento, ele é trabalhoso, qualquer vacilada, esse peso volta mesmo, não tem jeito. A nossa memória fisiológica, ela é muito sábia, mas infelizmente, quando o assunto é perda de peso, é uma porcaria, vamos dizer. Né? O nosso organismo, ele tem tendência a querer voltar para o maior peso que a gente já teve. Então, se a gente não tiver mudança de hábito, realmente seja... tem que ser de ambos, né? Agregando atividade física, uma alimentação adequada, o peso vai voltar. Não adianta, não é à toa. A gente perde 4 quilos, vai para a praia, volta com 5. Ficou uma semana na praia, voltou com 5 quilos. É isso. Não é só peso, né? Faz parte de saúde, né? Então, acho que as pessoas, quando entenderem que hoje em dia a gente tem aquele movimento, né, a favor da obesidade, se é que pode se chamar assim. Eu sou particularmente contra, sabe? Porque ela está relacionada com doença, com aumento de mortalidade, né, aumento de comorbidades. Então, e o obeso, ele é fisiologicamente um ser humano mais inflamado, né? A gente já sabe disso, já está muito comprovado. Tanto que o Covid aí, ele acomete e mata mais pessoas com obesidade, por exemplo. Então, a gente é muito ignorante se a gente ficar batendo nessa tecla. É lindo ser obeso, é bonito e tal. Não, mas não estou dizendo corpo magro, barriga chapada, cheia de gomos. Eu estou dizendo peso adequado, né? Bem de saúde. Então, estar bem em saúde, um exame legal, né? Não é, isso é muito aquém de vestir 38 e estar com minha barriga toda reta. Não é isso, né? Isso não quer dizer que é ser saudável, não. Pelo contrário. Bom, gente, Luciane, né? E quem está acompanhando, a gente está chegando a 1 hora. Né? Como a gente se propõe a fazer uma mini life, eu acho que a gente precisa encerrar 1 hora, senão a gente vai ficar aqui, né, falando de coisa que a gente gosta durante muito tempo. Para a semana que vem a gente ainda não tem um tema, mas provavelmente a gente deve fazer lives individuais, né? Se vocês tiverem alguma sugestão, a gente está à disposição. Agradeço a quem está aí, lembrar que o vídeo aqui da live vai ficar no IGTV e eu estou colocando também no canal do YouTube, tá? E para a semana, provavelmente, a gente está tendo algumas novidades e a gente vai avisando vocês. Te agradecer, Luciane, a disponibilidade e de quem está participando, tá? Eu que agradeço a oportunidade, minha primeira live, então perdoe os erros, né? Os bastidores aqui. Mas aos poucos a gente vai aperfeiçoando, tá? Estou aberta aí a qualquer dúvida, pode entrar em contato. Beleza. E é isso. A gente está à disposição de você. Obrigado. Boa noite, até logo.